Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez um vídeo aqui para falar sobre o causador de tudo, o causador de todos os incêndios. Vamos falar um pouquinho do fogo. Esse vídeo ele tem um propósito apenas prático, tá? Não cabe aqui a gente ficar tecendo teorias e mais teorias sobre a química do fogo e isso não vai adiantar nada. Então eu quero só passar para vocês três definições. Então vejam bem, a primeira delas, que eu gostaria que vocês entendessem, é no que diz respeito ao fogo. O que vem a ser o fogo em si? O fogo ele é um processo de combustão. Se você guardar apenas isso, o que é o fogo? O fogo é uma combustão na qual podemos visualizar a produção de chamas com liberação de energia, ok? Energia em forma de luz, em forma de calor. Tá legal? Então você vai ter ali, né, o oxigênio do ar atmosférico, né, dois átomos de oxigênio, ok? Formam uma molécula de oxigênio O2, né, se liberando para se juntar aos carbonos que ali existem, que a maioria das matérias, elas são matérias orgânicas, né? Pode ser matéria sólida, pode ser matéria líquida ou gasosa. A maioria das matérias que existem no nosso mundo são matérias orgânicas, matéria à base de carbono, tá ok? Então, esses carbonos precisam se juntar ao oxigênio. Mas como isso vai acontecer? Como o combustível vai se unir com o oxigênio? Mediante uma condição favorável para mudar o estado físico da matéria. A condição é o calor. Somente a fonte ígnea é que vai dar o início desse processo todo, chamado de combustão. Ok? O que é a combustão? Nada mais é do que uma reação química entre dois reagentes. O combustível, tudo aquilo que é suscetível de entrar em combustão. Pode ser um combustível sólido, como já falei, madeira, papel, tecido. Pode ser um combustível líquido, óleo diesel, gasolina, álcool e resina e vai por aí afora. Ou pode ser o combustível maravilhoso para pegar fogo, que é o gás. Por exemplo, GNV, tá? O GLP, qualquer tipo de gás inflamável. Tá, ok? Os mais usados hoje, que a gente vê nas nossas casas aí, o gás de cozinha, né? Por exemplo. Então, qual é a forma mais fácil de haver essa combustão? Quando a matéria já é gasosa. Ou então quando ela é líquida, mas ela tem, né, uma facilidade de emanar gases, como é o caso da gasolina, né? A gente vai falar disso mais tarde. Mas o importante é a gente entender que o fogo nada mais é do que um processo de combustão. E uma combustão é uma reação química entre o reagente oxigênio e o combustível, mediante uma condição de calor. E a terceira definição que eu quero que vocês guardem é o que é incêndio. Incêndio é todo fogo que foge ao controle do homem. Exemplo, a gente aprendeu desde pequeno, né, que nos primórdios da humanidade, o fogo ele era um grande problema para o homem, né? O fogo ele ameaçava o homem da caverna sentia medo do fogo, né? Até que o homem foi e aprendeu a dominar o fogo, aprendeu a fazer o fogo, e com esse fogo ele aprendeu a fazer, cozinhar os alimentos, né? A se aquecer do frio, a iluminar suas cavernas, até mesmo a guerrear com outras tribos. Então ele começou a fazer muito uso do fogo, e foi esse fogo que fez com que ele progredisse. Mas esse mesmo fogo que constrói, esse fogo também destrói, né? A gente vê aí as matas, imensas matas e montanhas, matas pegando fogo, né? Os incêndios que acontecem nas edificações. Então nós temos que ter muito cuidado com esse elemento fogo. Nós temos que fazer justamente o quê? A prevenção. Para a gente, vamos dizer assim, para a gente guardar isso bem guardado, é importante que a gente guarde essa questão aqui, ó, triângulo do fogo. O que vem a ser o triângulo do fogo? O triângulo do fogo é uma abstração geométrica, né? Uma figura geométrica, um exemplo em que nós dizemos
para que haja um triângulo tem que haver 3 lados. Para que haja fogo tem que haver 3 elementos. Que elementos são esses? Combustível, comburente, calor. Combustível, aquilo que queima. Comburente é o oxigênio do ar atmosférico. E o calor é a fonte ígnea. Exemplo, se eu tenho um curto-circuito, esse curto-circuito é a fonte de calor que vai começar um incêndio. Como eu já falei aqui nos outros vídeos, 70% dos nossos incêndios aí tem como fonte ígnea, né, que começa um incêndio, que mantém o incêndio, que mantém o calor ali, a questão da eletricidade. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre as causas de incêndio. Vou falar bastante sobre eletricidade. Tá ok? Mas eu queria que vocês ficassem com essa figura aí. Vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser.